Tudo certo, pessoal? Tô passando aqui nesse sábado, dia 8 de março, primeiramente para desejar um feliz Dia Internacional da Mulher para você, mulher, que me assiste aqui no canal. E também para trazer um conteúdo aqui um pouquinho diferente. Vocês sabem que eu gosto muito de trazer conteúdos aqui que focam mais na parte emocional, na parte mais de mentalidade, obviamente voltada aqui para o nosso nicho aqui de mercado. Mas hoje temos aqui uma convidada especial, a Sabrina de Castro, também conhecida como minha esposa, e ela vai estar aqui hoje nesse vídeo falando um pouquinho para você sobre mentalidade, uma pessoa que tem um conhecimento muito maior do que eu, obviamente. Então eu quero primeiramente que a Sabrina se apresente aqui e a gente vai estar dando sequência aqui no conteúdo. Show! Primeiro, gratidão pelo convite, muito obrigada. E também pelo Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher para todas que estão assistindo. Gente, eu sou Sabrina de Castro, como o Ander falou, e eu já trabalho há mais de 9 anos com comportamento humano, com desenvolvimento de pessoas, principalmente focado na mentalidade financeira. Então, eu sou coach financeira e trabalho com isso, não exclusivamente para o ramo do mercado, mas o Ander me pediu para trazer um conteúdo bem legal para vocês aqui e focado nas necessidades de cada um. Então, acho que vai ser bem legal. Então, olha só, aqui no canal eu costumo trazer muitos conteúdos voltados para a parte emocional, e a Sabrina obviamente acompanha alguns conteúdos e tem também o conhecimento de me acompanhar, né, Sabrina, nesse desenvolvimento, nesse amadurecimento aí desses anos que eu tenho de vivência de mercado, tá? E eu queria que tu falasse um pouquinho para as pessoas aqui o que impede a maioria das pessoas, qual é o maior problema, qual é a maior dificuldade que impede ali, que trava as pessoas de prosperar, tá? Não só voltado aqui para o mercado, mas também na vida, né? Obviamente eu tô falando para um nicho específico de pessoas aqui, mas eu queria que tu abordasse um pouquinho, explicasse aí, baseado, obviamente, no teu conhecimento, no que tu já atendeu de pessoas, né, nesses teus anos aí de experiência em desenvolvimento humano, o que impede, qual é o fator que mais impede as pessoas de prosperar? Então, vamos lá. Nesses 9 anos, de atendimento, o que eu percebo? Tem duas coisas. Tem a parte racional e a parte emocional. Então, a parte racional seria a falta de conhecimento técnico na área. Certo. O que provavelmente não é o caso aqui, porque a maioria já tem, o seu operacional. Então, é a segunda questão, que seria o emocional. Então, as nossas emoções, elas são responsáveis pela tomada de decisão. Então, as pessoas, por exemplo, que elas querem muito prosperar, elas querem ganhar mais dinheiro, elas têm até um motivador para isso, muitas vezes elas têm algumas crenças limitantes que fazem com que elas se sabotem ao longo dessa jornada, nessa busca por riqueza. Certo. Então, a autossabotagem é um dos grandes fatores e seria um resultado de crenças limitantes. Entendi. E eu sempre costumo dizer que as pessoas, obviamente eu vou tentar extrair o conteúdo de ti, puxando mais pro nosso nicho aqui do mercado, tá? Mas eu sempre costumo dizer aqui que a maioria das pessoas com 3 meses, 4 meses, talvez até 6 meses de mercado, elas já sabem operar, elas já sabem o que elas têm que fazer. Porém, a parte que mais atrapalha essas pessoas é a parte comportamental. Ou seja, ela ganha ali por alguns dias e depois acaba devolvendo tudo que ela ganhou naqueles dias. Ela muitas vezes não respeita o operacional dela, ou seja, ela sabe o que ela tem que fazer, mas na hora de clicar ali, na hora de apertar o botão, como eu digo, ela entra numa operação errada, ou o operacional dela ainda não apareceu ali, o que ela precisa fazer naquele momento, e ela acaba antecipando algumas operações, e ela não respeita aquilo que ela se propôs a fazer. E o quanto essa questão da mentalidade afeta, o quanto as emoções afetam no comportamento dela. E eu queria que tu explanasse um pouquinho mais sobre essa questão das crenças, tá? Isso que tu falou de crenças, tá relacionado com isso que eu falei agora, da pessoa ter essa ansiedade de clicar, tá relacionado com ela ter medo de perder dinheiro? Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais sobre crenças. Show! Então, tá tudo interligado, né? O nosso lado do cérebro responsável pela tomada de decisões são as nossas emoções. Isso é importante dizer porque quando eu falo inteligência emocional, às vezes algumas pessoas elas pensam assim, mas então é emoção, é chorar, é me emocionar. Não é sobre isso. A inteligência emocional, ela é responsável pelos nossos comportamentos e pelas nossas decisões no dia a dia. Então, tanto a decisão, mas eu decidi ser rico, eu decidi prosperar nesse negócio, mas é uma decisão
emocional e inconsciente muitas vezes. Então, por exemplo, essa pessoa que decide apertar lá o botão mesmo não tendo ainda vislumbrado aquele operacional ideal. Essa pessoa faz isso para se sabotar. Então, vamos às crenças, né? Para ficar um pouco mais claro. Nós temos 3 tipos de crenças, de uma base de pirâmide do indivíduo. Todas as nossas crenças estão dentro dessa base dos 3 níveis de crença. Então, existem as crenças de identidade, que são as crenças de quem eu sou. Será que eu sou rico ou eu não sou rico? Será que eu sou bom ou não sou bom o suficiente? Será que eu sou próspero ou não sou próspero? Então, essa é a base dessa pirâmide do indivíduo, a base das crenças, que depois eu posso até deixar uma foto aqui para vocês. E essas são as crenças de identidade. Então, quem eu sou? Depois, logo acima, vem as crenças de capacidade ou incapacidade. Então, por exemplo, se a pessoa ouviu lá na infância, tu tira 10, mas não fez mais do que tua obrigação. Ou, olha só, o fulaninho sempre derruba tudo, sempre quebra tudo, estraga os brinquedos. Então, o pai e a mãe olham para aquela criança e é como se traçasse uma sentença. Você não é bom o bastante. Ou, ainda que você tire 10, você não fez mais do que a sua obrigação. Isso gera no futuro, Ander, uma necessidade de aprovação das pessoas. É como se ela quisesse o tempo todo provar que ela é boa, provar que ela pode, provar que ela é capaz. Então isso está na segunda base da pirâmide das crenças. E a terceira parte, que é o topo dessa pirâmide das crenças limitantes ou fortalecedoras, se elas forem positivas, é o merecimento. Então, todas aquelas crenças do que eu mereço ter na vida, se eu mereço ter muito dinheiro ou não, se eu mereço conquistar uma boa vida ou não, se eu mereço objetos de luxo, o quanto eu mereço ganhar de dinheiro. Por exemplo, tem algumas pessoas, Ander, que elas não conseguem ganhar mais do que os seus pais. E aí eu sempre digo, né, que elas foram programadas para receber até um limite. Então a programação mental delas, a mentalidade delas, não vai além do que aquele valor que ela recebeu de programação. E aí são as crenças de merecimento ou não merecimento. Tá, entendi. Então, olha só. Vou te dar um exemplo aqui, tá? A pessoa, ela trabalhou, ou trabalha, ou atuou na vida dela inteira, praticamente, no CLT. Então, vamos dizer que essa pessoa foi assalariada ali e ganhou 3 mil reais, tá? E, obviamente, no CLT, as pessoas demandam um esforço muito maior para conquistar aquele salário, por uma questão, obviamente, não só de carga de trabalho, mas uma questão de carga horária também, inúmeras coisas, tá? Então, as pessoas se atraem sempre para o mercado de day trade, por não só day trade em si, mas que é o nosso exemplo aqui, né, mercado financeiro, elas se atraem para ter também uma liberdade de tempo. Tá? Só que automaticamente essas pessoas elas começam a se deparar com alguma coisa, com algumas questões, essas que tu citaste aí sobre crenças, tá? Vou te dar um exemplo aqui. A pessoa entra ali numa operação, ele faz, eu falei 5 mil, né? 5 mil reais, 3 mil reais, perdão, 3 mil reais no mês. Ela consegue fazer ali 3 mil em uma semana, certo? Em uma hora, às vezes, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui um pouquinho mais amplo. Vamos supor que ela fez 3 mil reais ali em uma semana, tá? E na próxima semana essa pessoa vai operar. E ela acaba ali devolvendo. Eu já falei isso aqui em vídeos, que isso é uma autossabotagem, tá? Mas eu queria que tu explicasse por que essa autossabotagem, por que ela ocorre. Essa autossabotagem, ela pode acontecer também por essa questão aí que tu falou, que ela tá programada para ganhar um valor X, ou até um exemplo melhor aí, que eu já vi em muitas situações, e eu vivi isso também lá no começo, ela tá programada para ganhar 3, ela fez 6 o mês inteiro, aí chega no último dia do mês, ela devolve 3 ou 4 e sai com 2 mil. Aí ela sai feliz com a crença limitante. Ela sai feliz porque ela conseguiu se sabotar para voltar para aquele valor que ela estava acostumada, estava programada para ganhar. Para voltar para aquela vida, é isso. Então vamos explicar, né, dentro da nossa cabeça como que isso funciona. Muito bem, gostei da pergunta. O que acontece aí, né? Ela foi programada por muito tempo e talvez pai, mãe, outras pessoas, ela viu como exemplo que ela deveria estudar, procurar um bom emprego, talvez até fazer um concurso público, né? Também passei um pouco por isso. E depois ela teria uma certa estabilidade. Então as pessoas procuram sempre trocar tempo por dinheiro. Certo. E na maioria dos casos, então são poucas as pessoas que empreendem e que já têm essa mentalidade de empreendedor ou de empresário
cara desenvolvida. Então, quando a pessoa faz essa troca do CLT para ir buscar algo novo como o mercado financeiro, ela já estava programada a ganhar, por exemplo, R$3.000 ou R$5.000. Quando ela chega naquele montante que ela ganharia o mês inteiro, talvez trabalharia, né, 44 horas semanais para fazer aquele valor, então ela ia trabalhar muito para conseguir R$3.000, R$5.000. Seria difícil. E aí é sobre isso. Então, quando ela faz isso de uma forma fácil, aí vem uma série de crenças que talvez essa pessoa teve esse aprendizado. E só para, desculpa te interromper, mas só para explicar aqui para as pessoas, quando a gente fala que foi de uma maneira fácil aqui no mercado, não é fácil no sentido, é muito fácil ganhar dinheiro no mercado. Não, não é essa questão, gente. Todo mundo aqui sabe, estudo, né? Sabe que existe é desafiador extrair dinheiro do mercado. Mas conforme você vai amadurecendo, conforme você vai estudando, conforme você vai se desenvolvendo, vai se tornando mais natural. Acho que essa palavra que vai ser mais interessante colocar aí para você que está nos assistindo. Vai ser mais natural. Então ela aprendeu que tem que ser suado, é isso? Isso, que o dinheiro fácil vai fácil. Ou então, isso já é uma crença, né? Que ela provavelmente ouviu de alguém. Ou que para valer a pena, ou que pessoas ricas não ganham dinheiro de forma honesta. Então, quando ela recebe um dinheiro relativamente fácil, ou que em 5 minutos, 15 minutos, 1 hora ou em uma semana ela ganha o que um familiar dela ganharia no mês inteiro, ou que ela mesma faria durante o mês inteiro, a hora dela vai ficando mais cara, digamos assim, ela é confrontada com essas crenças limitantes. Então ela é confrontada pelo padrão familiar, por um padrão dos amigos, e daqui a pouco, quando ela passa esse padrão, o conforto dela, a zona de conforto dela é buscar algo que ela já conhece. Certo. O nosso cérebro e as pessoas no geral, elas querem estar ali com algo que é conhecido, com algo que já é tranquilo para elas lidarem com aquele sentimento ou com aquele valor financeiro ou até mesmo com o ambiente. Então, se você vai num restaurante, vamos pegar esse exemplo, que você já conhece, sabe que a comida é boa, ainda que você vá pagar R$150 numa churrascaria, que a gente tem várias, né, que a gente adora, R$150 numa refeição, numa churrascaria. Eu já sei daquele restaurante, eu sei que ele é conhecido, eu já sei que ele é bom. Diferente se eu for investir R$150 num restaurante que eu não tenho certeza se é bom. Então, o meu cérebro, para economizar energia, ele quer decidir por algo, ele tem a tendência de decidir por algo que eu já conheço, que é natural para mim, zona de conforto. já está dentro da minha zona de conforto, exatamente. Então, quando a pessoa ela rompe esse padrão e ela ganha mais do que 3.000, do que 5.000, ela ganha 6.000, como tu falou, a tendência natural é que se ela não tem a mentalidade certa desenvolvida, se ela não está num ambiente que diz para ela que é possível sim ganhar dinheiro em uma semana muito mais do que ela ganhava no mês, se ela não tem os estímulos certos, se ela não tem uma pessoa ou amigos desse mesmo ecossistema, desse mesmo ambiente que vão dizer para ela que não só ela pode ganhar 6.000, mas 10, mais 20, mais 30, a tendência é que ela vá se sabotar para perder esses valores. Entendi. E aí fica naquele ganha, perde, ganha e devolve para o mercado. Tá, e olha só, aí entra uma questão aqui que eu sempre falei aqui no canal, sempre bati nessa tecla, porque é onde eu busquei me desenvolver e é por isso que eu falo tanto sobre esse conteúdo aqui para vocês, que o mercado, que você ganhar dinheiro, e aí não só no mercado, mas em qualquer coisa que você for fazer na sua vida, está muito mais relacionado com isso aqui, com a sua mentalidade, com a sua forma de receber, a forma como você lida com o dinheiro dentro da sua mente, aí dentro da sua cabecinha, do que a ver com estratégia, com qualquer outra baboseira que você veja aí pela internet, tá? Então, assim, eu vou te fazer uma outra pergunta. É correto dizer que quando uma pessoa ela vive num ciclo, ela vive num ecossistema, a palavra que eu queria falar, que tu citaste aí, quando ela vive num ecossistema de pessoas que falam para ela que ela precisa arrumar um trabalho no CLT, que ela tem que arrumar um salário fixo, porque é muito mais seguro ter um salário fixo, né? A gente brinca com a carteira assim nada, né? Não é carteira assinada, assim nada. Assim ela aprendeu ali, talvez com pais como trabalhando no funcionalismo público, pessoas que dizem ali que elas precisam ter algo mais seguro para a vida delas, porque ou elas escutam ali que 95% das pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro, né? Especificamente no day trade. É correto dizer
que essa pessoa, quando ela tá ali quando ela tá trilhando um caminho e ela consegue já extrair um valor interessante, ela pode se sentir indigna daquilo? Ela pode se sentir indigna desse ganho, porque ela tá ganhando talvez 3, 4, 10 vezes mais do que os pais dela, do que as pessoas do convívio dela ganham. Ela pode se sentir indigna, e aí o que isso pode causar? Claro, com certeza. Isso pode acontecer e acontece muito, inclusive em outras áreas, né? Como eu tenho outros exemplos, eu também atendo pessoas que também atuam como mentores, né? Outras profissões, eu vejo que isso acontece muito. Às vezes a pessoa trabalha até home office e algum familiar entra e vê a pessoa ali sentada na cadeira no computador e pensa, não tá fazendo nada. Não tá trabalhando. Não tá trabalhando. Porque essas pessoas têm as suas crenças de que dinheiro para ser digno, o dinheiro para valer a pena tem que ser sofrido, tem que ser suado. Então, são crenças que vão passando de geração em geração. E pode ser sim que essa pessoa muitas vezes se sinta indigna desse valor ou realmente acabe percebendo assim, nossa, eu tô ganhando isso e tá sendo tranquilo para mim, mas se sabota em razão disso. Então, o que eu sugiro para quem tem esse tipo de contágio social? Busque grupos, busque ambientes, busque mentores, busque pessoas que vão te dizer que aquilo é comum, que aquilo é normal. Então, é claro que todos eles, e o Ander inclusive, né, ele trilhou essa jornada de crescimento, mas é natural isso, então você vai desenvolvendo a técnica junto com a mentalidade. Agora, se tem alguém que vem e te puxa para baixo, ou diz que não vai dar certo, ou até mesmo alguém que não confia no mercado, entenda, se você escolheu essa carreira, essa profissão, encare isso de uma maneira profissional. Isso vai fazer toda a diferença para que não só você se veja como uma pessoa séria, um trader sério dentro desse mercado, mas também, Ander, para que as pessoas que estão te vendo atuar, para que elas também te levem a sério. E principalmente, se cerque de amigos e de pessoas que vão te dar esse apoio emocional e de força, até mesmo aquele dia de loss, para que você saiba que não é sempre que você vai ganhar, mas se você perder, vai estar dentro de um gerenciamento. Então, para não vir essa pressão externa, além da pressão que já é interna, né, que já é das nossas emoções, de estar fazendo algo diferente, algo novo, se cerque de pessoas para te dar esse novo estímulo. E já fica aqui uma dica de um livro que eu adoro, inclusive o Ander também já leu, já comentou até no podcast do Vasco, né? Que é o Pai Rico, Pai Pobre. Se você ainda não tem uma mentalidade de prosperidade, se você ainda não tem uma mentalidade de ir buscar algo novo, com ambição, ser ousado, leia Pai Rico, Pai Pobre. E aí depois a gente pode falar até de outros livros daqui, né? Então sigam o conselho que a Sabrina deu aqui para vocês. Se você quer ser um vencedor no mercado, siga e ande e ouça pessoas que são vencedoras no mercado. Porque se você ficar aí ouvindo pessoas frustradas, pessoas que falam mal sobre day trade, pessoas que não ganham dinheiro no mercado, obviamente aquilo vai contaminar você e você também vai acabar sendo um perdedor, vai acabar se frustrando também, porque esse é o seu contágio social, esse é o ecossistema que você vive. Então se cerque de pessoas que têm uma mentalidade positiva, de pessoas que extraem grana desse mercado. E ouça, né, o principal, ouça conselho de pessoas que são ganhadoras no mercado. Uma outra coisa que eu queria falar, Sabrina, que é a seguinte: tu falou ali sobre as pessoas se sabotarem, sobre as pessoas, baseado naquilo que elas ouviram, naquilo que, da criação, né, as coisas que os pais falaram. Pô, tem algumas crenças aí que são clássicas, né, dinheiro não dá em árvore, o que vem fácil vai fácil, coisas desse tipo. Só que ninguém... como é que eu posso explicar que ninguém pensa assim, pá, vou me sabotar para devolver aquilo que eu ganhei, vou me sabotar para voltar degraus atrás no meu desenvolvimento. Ninguém pensa isso. Como isso acontece? E existe uma maneira de blindar isso, ou uma maneira de poder reprogramar essa crença? Sim. Então, como que isso acontece? Isso está lá guardadinho no nosso subconsciente, né?
tem pessoas que lembram de terem ouvido dos pais, por exemplo, dinheiro não dá em árvore. O que essa frase significa, né? Significa que não é fácil colher esse dinheiro, significa certo. que não é fácil ter dinheiro. Então, é algo que está mais enraizado. Mas se você perguntar para os seus pais ou prestar atenção a partir desse vídeo, você vai começar a desenvolver essa escuta ativa e começar a perceber algumas crenças, até mesmo aquelas que saem da nossa boca. Então, crenças é tudo aquilo que nós acreditamos que está lá enraizado, as nossas verdades. E como que eu faço para poder me blindar disso, né? Enquanto o Ander falava aqui das pessoas de sucesso e desse contágio social, desse ecossistema, eu também estava pensando nas crenças de identidade, né? E o que eu pensei? Estar num ambiente onde as pessoas vão falar mal de day trade, por exemplo, se você está atuando com isso profissionalmente, já é uma forma de se sabotar também. Estar ouvindo essas pessoas e as narrativas delas entrando aí no seu subconsciente também é uma forma já de autossabotagem. Então, como que a pessoa poderia se blindar? Começar a ouvir coisas e pessoas, podcasts, livros, audiobooks. Hoje em dia, né, não tem desculpa para não ler ou receber estímulos positivos. Então, parar de ouvir as pessoas negativas sobre o day trade e começar a dar novos estímulos para sua mentalidade financeira e para desenvolver esse mindset vencedor no day trade. Então, se você sabe que naquele grupo, naquele ambiente, mas Sabrina, esse ambiente são pessoas da minha família. Então, quando eles começarem a falar sobre isso, muda de assunto. Ou sai desse ambiente, vai dar uma volta, vai levar o lixo na rua. Não dá pra excluir os parentes da vida, né, Sabrina? Não dá. Mas você pode mudar de assunto. Então, escolha aqueles assuntos que te interessam. Escolha aqueles assuntos que vão manter a sua mentalidade financeira e o desenvolvimento dessa mentalidade prosperando. Porque as nossas narrativas também é uma forma de autossabotagem. A vitimização, falar que tá ruim, falar que não dá certo, isso também é uma forma de reforçar uma crença limitante dentro dessa autossabotagem que é emocional e inconsciente. Então, o primeiro passo, Ander, para que quem está nos ouvindo se blinde disso tudo é decidir estar nos ambientes certos, ouvindo as coisas certas. Segundo passo, cuidar com as suas palavras, com as reclamações, com as narrativas ruins. E terceiro, começar a se blindar dessas questões negativas, né? Dessas pessoas que vêm falar mal e começar a cortar esse tipo de assunto. Ou então até dar um tempo e dar um espaço em visitar esses amigos ou pessoas que vão falar mal sobre isso, ou que não acreditam, ou que vão debochar. Imagina, né? Eu acho que eu não falei isso no início, mas eu venho de uma transição de carreira do direito, então eu atuava como advogada e eu decidi fazer um curso de desenvolvimento pessoal e adorei e decidi virar coach e mentora financeira. Quando eu decidi fazer isso, Ander, o que aconteceu? Eu ouvi muitos julgamentos, ouvi falar mal dessa metodologia. Hoje eu já vivo isso há 9 anos. Mas não foi fácil no início. Então, eu realmente deixei entrar muitas coisas que hoje eu vejo que eu poderia ter blindado muito mais. Então, às vezes eu buscava até um conselho daquelas pessoas que eu sabia que não acreditavam no que eu estava fazendo. Então, decida fazer diferente. Decida alimentar a sua mente com coisas que realmente vão te incentivar e não te desestimular ainda mais. Afinal, dependendo do tipo de crença que você já carrega, pode ser que você mesmo já tenha uma autocrítica, uma autocobrança muito grande. Então, passe a alimentar a sua mente com coisas positivas. Certo. E olha só, eu sei que quando a gente traz esse assunto mais voltado para mindset, eu tenho certeza absoluta que tem gente que tá assistindo aqui, tá já do meio pro final do vídeo assistindo e tá pensando assim, que besteira isso aí, então é só pensar positivo que eu vou conseguir ganhar dinheiro, é só pensar positivo que eu vou conseguir ficar rico. Obviamente, não é só isso, galera, não é só isso. Mas o que eu quero trazer aqui é uma reflexão para que você entenda. E um exemplo clássico que eu vou trazer aqui, eu falei sobre isso no meu Instagram há poucos dias atrás, que é uma questão de postura até. Se você vir pro mercado, quando você acorda pela manhã e vir operar, que você entra lá num qualquer grupinho aí, grupinho de trader, só tem um que eu participo,
que todo mundo que me conhece sabe qual é, e que eu gosto demais, porque são pessoas que falam só conteúdos que realmente agregam na nossa vida e no nosso nicho, tá? Mas se você tá lá naquele monte de grupinho besta lá, aquele monte de grupinho idiota que só falam baboseira, que todo mundo fala, nossa, que difícil o mercado, mercado, isso aqui não tá dando certo, alguém tem um operacional novo para me indicar. O pessoal só quer saber de operacional, só quer saber de coisas que não agregam na sua vida. E você vem pro mercado já vendo aquilo ali, com um monte de gente falando, hoje, tu viu fulano? Hoje o mercado vai derreter, porque lá fora tá assim, assim, assado. E aí você abre o pregão aqui e o mercado só sobe. E você pensa assim, o que eu fiz, cara? Tava todo mundo falando que ia acontecer isso, o mercado fez o contrário. Então, quando você é uma pessoa que tem a sua mente blindada, quando você consegue se fechar aí, né, na sua casinha, se fechar no seu escritório, na sua mente, se blindar do que está acontecendo manter o foco. E manter o foco naquilo que você está fazendo, manter a concentração naquilo que você está fazendo, nada que está acontecendo em volta vai afetar você. Então isso é sim uma maneira de você ter uma mentalidade positiva. Por quê? Você tem um mindset vencedor, você ouve conselhos, escuta pessoas e acompanha conteúdos, lê livros de pessoas que são vencedoras, automaticamente você já se torna pertencente a esse ecossistema, você se torna pertencente às pessoas que são vencedoras, e isso faz toda a diferença, porque você começa a vir para o mercado já blindado, já preparado, já pensando assim, hoje eu vou vir, o mercado vai abrir, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, e no longo prazo, não interessa hoje, não interessa amanhã, não interessa a semana, porque no longo prazo eu vou ser vencedor. Isso é você se blindar. Então, para as pessoas aí que acham que é baboseira, que é besteira, eu quero deixar essa dica aí para você. Começa a se blindar e eu tenho certeza que você vai ver total diferença aí quando você vir para frente da sua tela para operar. E uma coisa importante, Sabrina, que eu queria deixar aqui, não foi... a gente estava rindo antes de gravar aqui, porque não foi combinado as coisas, porque eu queria queria conseguir extrair o conteúdo mais natural possível da Sabrina. E eu queria deixar uma sugestão de exercício para quem está assistindo a gente aí. Show. E eu posso dar uma sugestão? Pode. Eu acho que é o mais prático, mais bacana, que é o eu sou. Tá. Então, só pra resumir aqui, não é isso que vai te fazer vencedor no mercado, como eu falei, tá? Mas isso com certeza vai começar a mudar a sua mentalidade. Eu queria que tu explicasse esse exercício e que a gente pudesse indicar para quem tá nos assistindo aí. Show, vou explicar e também vou dizer por que isso não é balela. Vai lá, explica, vai. Isso é ciência. A gente falou aqui numa linguagem mais acessível e super aberta, mas é ciência, tá? Então, existe essa forma de blindar realmente os nossos pensamentos, que são as nossas sinapses neurais, que são conexões entre neurônios. Quando a gente falou lá no início, Ander, que você já está acostumado a um certo tipo de padrão, significa que o seu cérebro, para economizar energia, ele se acostumou a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se alguém aqui que está nos ouvindo costuma todos os dias de manhã tomar um café preto, tomar um cafezinho, todo dia, quando essa pessoa não tomar, ela vai ficar desejando aquele café. Por quê? Porque na programação mental dela, ela conseguiu dizer para o cérebro que todo dia, mais ou menos naquele horário, ela vai tomar um café. Então, quando a pessoa almoça e tem vontade de comer uma sobremesa, foi porque ela doutrinou o seu cérebro, ela disse para ele que é esse o comportamento que ela sempre faz. Então, para economizar energia, ela vai seguir esse padrão comportamental. Da mesma forma, se você ensinar o seu cérebro que você é um vencedor, ele também vai poupar energia e já vai saber que você é um vencedor. Mas para isso, você precisa alimentar ele com afirmações positivas, com narrativas poderosas. Ao invés de ficar falando, eu sou um perdedor, nada dá certo pra mim. Eu ia falar agora, vale tanto pro lado negativo quanto pro positivo. Claro, porque são as narrativas que alimentam as nossas sinapses neurais, essa conexão entre neurônios dentro do nosso cérebro, que é muito mais profundo do que parece. Mas ainda que seja um exercício fácil, simples e que eu gosto muito, fazer o eu sou, 30 características eu sou, vai te ajudar muito a manter esse novo padrão e a começar a ter narrativas poderosas, comportamentais a partir de agora. Então você vai pegar um caderno e por pelo menos 7 dias, no mínimo 7 dias, você vai escrever de 1 a 30 e você vai começar colocando eu sou e algo positivo em relação a você
como um trader profissional, como um trader vencedor. Então, por exemplo, eu sou um trader de sucesso, eu sou um trader próspero, eu sou uma pessoa rica, eu sou milionário e coisas assim. Então você vai, inclusive esse é um exercício que também tem num livro que eu gosto muito do T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária, que ele também traz essa parte científica das afirmações positivas. Então todos os dias você vai fazer 30 novas narrativas, não pode copiar e colar de um dia para o outro, e o importante também é que seja escrito à mão. Então tem uma parte semântica aí também para você ensinar para o seu cérebro que você realmente é. Então, evite colocar no computador e escreva 30 características, começando com eu sou, todos os dias por pelo menos 7 dias. Show de bola, muito legal, boa dica. Então, só para que você entenda isso, e esse é um dos exercícios que servem para reprogramar as crenças negativas que talvez você adquiriu aí ao longo da sua infância e trouxe para a sua vida adulta. Então, essa é uma maneira de você começar a se blindar, a construir uma mentalidade vencedora. Então você vai escrever ali todos os dias, ó, eu sou um trader de sucesso, eu sou um trader disciplinado, eu sou um trader, né? Então você vai definir ali em torno de 30 características, 30 coisas positivas que você quer escrever a seu respeito sobre você, e você vai ler elas todo dia ali antes do pregão. E quando eu trago esse tipo de tema... Posso dar uma sugestão? Pode. Desculpa te interromper. Dentro disso, é muito importante que também você se desafie naquilo que é mais importante para você. Então, digamos que todas as segundas, todas as sextas seja o dia de fúria. Toda segunda você perde, você já internalizou que esse é o dia perdedor. Então, trabalhe no eu sou também em relação a esse dia. Então, coloca lá, eu sou um trader de sucesso em todas as segundas-feiras. Eu sou um vencedor em toda sexta-feira. Sexta-feira é o meu melhor dia no trade. Então, traga isso para combater diretamente aqueles pensamentos, aquelas narrativas ruins que vão te sabotar. Então, se desafie em fazer isso. E se der tempo depois, quero deixar mais um exercício também. Eu ia dizer que quando eu trago esse tipo de assunto aqui no canal, com certeza a Sabrina falou aqui que é ciência, tá? E são coisas que eu testei, que eu validei em mim mesmo, no meu desenvolvimento, tá? Então, eu quero que você entenda a importância disso, porque lá atrás, quando eu focava, e a Sabrina acompanhou todo esse processo, quando eu focava ali em operacionais, em estratégias, em coisas que eu não sabia, na verdade, que não iam agregar na minha construção como trader, quando eu comecei a trabalhar a minha mentalidade, isso me ajudou muito e ajudou a me desenvolver. Então, quando a gente fala sobre esse tipo de exercício, é para você escrever ali, eu sou um trader disciplinado, eu sou um trader de sucesso, eu sou um pai maravilhoso, eu sou um vencedor em tudo que eu fizer, em tudo que eu faço. Cara, tudo isso vai ajudar você a construir essa mentalidade vencedora, certo? E aí, com certeza, você vai trazer isso para o mercado no seu dia a dia e eu tenho certeza absoluta que vai agregar muito na sua vida. E olha aí a diferença de comunicar tudo isso que o Ander falou para vocês ou de sentar na mesa para operar, por exemplo, e já ficar... Ai, ó vida, ó céus, ó azar. Reclamando. Pensa a diferença, reclamando. Então, quando você comunica coisas como essas, existe a reprogramação neurolinguística e que você já coloca uma postura diferente. E o seu cérebro recebe um comando que esse dia vai ser realmente próspero, realmente de sucesso. Então, essa é a diferença quando a gente começa a comunicar. E posso deixar mais um exercício pra galera, então? Pode. Eu só ia comentar ali que mesmo se você fez esse exercício, no meio do pregão começou a bater essa coisa ruim aí, cara, pega esse caderninho e começa a ler. Começa a ler em voz alta ali pra você, ou vai pra frente do espelho e começa a ler tudo que você escreveu de positivo sobre você. Eu tenho certeza que essa coisa ruim, esse sentimento ruim, ele vai embora lá pra longe. É isso aí. Pode falar aí, qual a próxima sugestão? E a próxima sugestão, tenho várias, né? Mas o nosso tempo aqui também, a gente já extrapolou o tempo. A próxima sugestão é celebrar as pequenas e as grandes vitórias. Se você só reclama quando tem o loss, mas não celebra quando tem o gain, você também se cala diante daquilo que acontece de bom na sua vida. E isso também é uma narrativa, Ander. Isso também é uma comunicação, inclusive para suas crenças. Então você está dizendo assim, quando eu perco é um caos.
E quando eu ganho, eu não sou merecedor desse ganho. E aí vem lá aquela crença, né, Ander, de eu não fiz mais do que a minha obrigação. Então você reforça uma crença de não merecimento. Então, quando você tiver ganho, você celebra para que o seu cérebro saiba que sim, que você é merecedor. Então, faz uma dança da vitória aí, coloca uma música que você gosta, dá um grito como se estivesse celebrando o gol. E hoje tem Grenal, hein? Então, aproveita e celebra como se você realmente estivesse fazendo um gol do seu time, tá bom? Isso é muito importante também. Bom, era isso então, um vídeo bem diferente, né? E eu gostaria de agradecer a você que nos assistiu até aqui, dizer que eu conto muito com o seu like, com o seu comentário, qualquer dúvida, algum questionamento, alguma coisa que você queira comentar até a respeito do assunto abordado, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder você. Certo? Quero agradecer a participação da Sabrina aqui no vídeo e desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Tamo junto, pessoal. Tchau, Beijo. tchau. Valeu, Tchau. até mais. Prazer estar aqui.